Boa noite. Moradores de São Vicente estão entrando na justiça para questionar o aumento no valor do IPTU de mais de 11 mil imóveis. Moradores de diversos bairros de São Vicente estão indignados. O carnê do IPTU de alguns munícipes veio com quase 50% de aumento. No caso do seu Edson, em 2014, ele pagou quase R$ 3.500. Já esse ano, o valor está calculado em mais de 5 mil. É um aumento abusivo, né? Eu não recebi 50% de aumento, só recebi 6% de aumento de salário. Meu orçamento saiu fora das metas previstas, né? Esse aumento aconteceu porque a prefeitura cancelou em mais de 11 mil imóveis o desconto de depreciação do local. O Ministério Público questionou a prefeitura sobre isso. E o prefeito pegou esse gancho, né, de uma pesquisa mesmo do Ministério Público, saber o que está acontecendo. E o prefeito foi pesquisar e eles disseram que não existe lei nenhuma, que esse valor não se descobriu de onde foi tirado isso e resolveu cortar de todo mundo. Um requerimento foi enviado ao prefeito Luiz Cláudio Billy questionando o novo valor. Ele entende que o desconto era ilegal, que ele retirou o que ele chama de desconto, que na verdade é uma taxa de obsolescência, e o restante é argumentação política. Ele informa que acredita que nós estamos fazendo um Robin Hood às avessas, quer dizer, nós estamos privilegiando quem mora na praia em detrimento de quem mora na área continental, e absolutamente não é o caso. É um direito que deveria ser de toda a cidade, que é a questão de você ter uma taxa de depreciação no seu imóvel pela idade do imóvel. Agora a Associação de Moradores enviou um requerimento ao juiz da Vara da Fazenda de São Vicente. Eles pedem que o valor venal do IPTU seja recalculado. Isso que a gente está pedindo, que esses aumentos ilegais sejam reconsiderados. Num segundo momento, se o juiz entender que precisa de mais informações para deliberar sobre o caso, a gente pede autorização para depositar em juízo esses IPTUs e manter o questionamento até uma decisão definitiva do juiz. Quando que pode vir essa resposta? Como é que vocês estão aguardando isso? Então, as primeiras ações já foram ingressadas assim que o Fórum retomou os seus trabalhos pós-recesso. Tem alguns casos que já estão na mesa do juiz da Vara da Fazenda e que a gente aguarda que ele despache essa liminar com um tempo normal de 10 a 15 dias a partir dessa semana. Foi sepultado hoje pela manhã o corpo de um homem de 33 anos atingido por um raio em Guarujá. No velório realizado no cemitério da Saudade, em Guarujá, a família estava abalada com a morte prematura do pescador Daniel Francisco dos Santos, de 33 anos. Ele foi atingido por um raio durante o temporal que ocorreu ontem pela manhã na região. Ele estava retornando do trabalho, né, devido ao mau tempo, como ele foi fazer um serviço. E quando ele estava retornando para casa, né, a caminho de casa, ele pega um trecho que é um pedacinho de praia, foi onde caiu um raio e atingiu ele, né? Daniel era casado há 11 anos e tinha uma filha de 9. O pescador foi a primeira vítima de uma descarga elétrica esse ano na região. Em 29 de dezembro do ano passado, 4 pessoas da mesma família foram atingidas por um raio em Praia Grande e morreram. O grupo estava na praia quando um temporal começou e eles não conseguiram sair do local a tempo. Em janeiro de 2014, uma turista de Ribeirão Pires, foi vítima de raio também em Guarujá. Em setembro do ano passado, um rapaz foi atingido na praia do José Menino, em Santos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu 2 semanas depois. Por isso, fica o alerta dos bombeiros. Quando a chuva apertar, evite entrar no mar, ficar embaixo de árvores e guarda-sóis, porque são condutores de eletricidade. Familiares e amigos participaram da missa de um mês da morte do comerciante José Fernandes Gouveia. Com camisetas com a foto de José Fernandes de Gouveia, familiares e amigos rezaram na missa de um mês de falecimento do comerciante. A celebração aconteceu na igreja Santa Margarida Maria, na zona noroeste, em Santos. O sentimento de perda é muito grande ainda para a família toda, né? Então, a gente está tentando aceitar, mas é muito difícil mesmo. José Fernandes era proprietário dessa padaria. Ele foi assassinado na porta de casa quando chegava do trabalho. 3 homens abordaram o comerciante, que reagiu ao assalto. Os criminosos atiraram e fugiram. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
A polícia tem seguido com as investigações? Alguma novidade? Como é que está aí? Olha, por enquanto hoje está fazendo um mês, novidade ou resultado, alguma coisa, por enquanto nada. E que nem na missa de sétimo dia, que nem o padre Luiz mesmo comentou, a estatística do que é resolvido é apenas 2%. 98% acaba no esquecimento, né? Para celebrar a paz, os familiares planejam lançar uma campanha. A gente vê tantos acontecimentos, tantas tragédias e ninguém parece estar fazendo nada, ou está fazendo, a coisa ainda está um caos. Então a gente tem feito isso justamente para chamar a comunidade, a população, com despertar, né? Porque onde iremos parar, né? Com tanta violência? Veja daqui a pouco, onde os agentes não podem entrar, drones caçam pelo ar focos da dengue em Santos. Nós voltamos já. O deputado federal Beto Mansur, do PRB, que está no 5º mandato, foi eleito primeiro secretário da Câmara com 436 votos. O cargo é o mais importante do Legislativo Federal. Dentre as funções, cabe ao político agora administrar um orçamento de 5 bilhões de reais, assinar contratos e ser o principal interlocutor entre a Assembleia e a Casa Civil. O mais novo aliado no combate à dengue em Santos é um drone, veículo aéreo não tripulado movido por controle remoto. O equipamento vai sobrevoar e inspecionar áreas em que os agentes não podem entrar. Os mutirões já são comuns na cidade. De porta em porta, agentes da saúde procuram orientar a população e combater possíveis criadouros de dengue em locais que possam acumular água dentro de cada residência. Mas alguns locais traziam preocupação. Imóveis abandonados e terrenos murados, como este em que o proprietário não está no local, não tinham como ser fiscalizados pelos agentes. E por isso, os drones se tornaram bons aliados no combate à doença. Eles sobrevoam estes locais e captam as imagens aéreas. Assim, é possível descobrir se aqui embaixo existem focos do mosquito e riscos para os moradores vizinhos. Neste terreno, que fica no Paquetá, por exemplo, as imagens do alto mostraram que há muita água acumulada no telhado. E agora, o proprietário, que já foi identificado, terá 5 dias para regularizar a situação. A nossa intenção não é multar inicialmente, a nossa intenção é orientar, fazer com que as pessoas que tenham esse tipo de imóvel, que tenham um criadouro, que tome as medidas, porque isso é um risco para a saúde pública, e a partir do momento que ele não conseguir fazer dentro do cronograma que a gente estipula, aí ele vai ser multado. Em Santos, de julho para cá, já foram registrados mais de 100 casos de dengue e uma morte pela doença. O equipamento drone, ele é justamente para ser mais um aliado em todas as ações que nós já estamos desenvolvendo em Santos. Dados do Ministério da Educação apontam uma queda de 1,36% no número de alunos matriculados nas escolas públicas em 2014 no Brasil. Os números compreendem o ensino infantil e médio. Na Baixada Santista, foram 4.481 matrículas a menos do que em 2013. Sobre o assunto, eu converso agora com Hermenegildo Pinheiro da Costa Miranda, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular da região. Senhor Hermenegildo, boa noite, obrigado por participar conosco aqui. Qual é o principal fator dessa queda de alunos matriculados na rede pública? Eu acredito que seja o problema familiar. Principalmente familiar, ou então excesso de alunos em classe. Isso tem dificultado o professor para ministrar e isso, possivelmente, isso fez com que emigrassem alunos para as escolas particulares. Que tipo de problema familiar, senhor Hermenegildo? A separação, mãe solteira, uma série de coisas que refletem na educação dos filhos. E, às vezes, é preferível, às vezes, a mãe, por ser solteira ou separada do marido, prefere, para não se aborrecer o dia inteiro com o filho, pôr o filho na rua, pôr o filho na escola. Na escola ele não vai se dar bem porque não tem aquele acompanhamento familiar e automaticamente ele para de estudar. Isso é um fato que ocorreu tanto nacionalmente como regionalmente, né, senhor Hermenegildo? As escolas particulares absorveram esse número de alunos que deixaram
de se matricular na rede pública? Na verdade, isso vem ocorrendo há alguns anos, né, de hoje. Né? Agora, no 2014, realmente essa faixa de 4.800 e poucos alunos, uns 15% a 20% imigraram para a escola particular. Quer dizer, tinha algumas famílias que tinham mais ou menos condição de dar melhor educação para os filhos e levaram para a escola particular. Mas os outros 80% realmente devem ter ficado sem estudar. Isso significa alguma coisa em torno de 3.800 alunos? Por aí. Que ficaram sem escola, esses alunos? Exatamente. Pararam de estudar. Simplesmente... Por falta de incentivo da família, por falta de incentivo da escola, por falta de incentivo... Uma série de razões que levaram a esse problema. A superlotação das classes, né, no ensino estadual, principalmente, que foi amplamente divulgado aí no início do ano, pode ser um dos fatores que levaram a esse abandono do estudo também? Sim, porque normalmente o professor, para manter uma disciplina ou ministrar aula para 50 alunos, é difícil, é muito difícil. Hoje em dia, uma mãe com 3 filhos em casa sente uma dificuldade de educar, imagina uma sala de aula com uma professora com 50 alunos. O próprio professor também se sente constrangido até às vezes. Às vezes até desprestigiado, né? Como o senhor já disse, quer dizer, parte desses alunos migraram, né, para o ensino particular. Exato. Qual é o diferencial, né, do ensino particular para o ensino público? Por que o ensino particular acaba tendo um atrativo a mais para esses tem alunos? Uma estrutura muito mais elevada, né? Com computadores, com biblioteca, com parte recreativa, parte esportiva. Tem uma série de coisas que leva o aluno a preferir, hoje, no momento, preferir a escola particular. Que isso não ocorria em 60 e 70, onde a escola pública era uma grande concorrente da escola particular. Agora, se todos esses alunos, esses mais de 4.000 alunos, migrassem para o ensino particular, as escolas particulares teriam condições de absorver esses alunos também? Teriam, mas precisaria que o governo estadual ou o federal desse um incentivo para... Que tipo de incentivo? Ou redução de impostos, ou troca de imposto, como faz a prefeitura hoje, que é o imposto sobre serviço e o IPTU, troca por vagas... Quer dizer, em vez de a prefeitura manter uma escola municipal, ele mantém em troca, esses alunos que estão na escola particular, mantidos pela permuta de bolsa de estudo, que é resultado do IPTU e do ISS. Uma das dificuldades das escolas particulares é com a inadimplência, né, senhor Menegildo? E principalmente com a cobrança de juros, por exemplo. Isso é um caso... Que é uma taxa obrigatória que as escolas têm de 2%, é isso? A escola particular hoje, ela vive, ela realmente, não é prestigiada pelo governo. Então, a medida provisória prevê que você só pode cobrar uma multa de 2% pelo atraso. Agora, o pai, se pode pagar 2%, ele pode atrasar a escola e pagar o cartão de crédito que custa 10, 12. É claro que ele vai deixar de pagar. 200 ao ano, né? Exato, então ele prefere deixar de pagar a escola particular. Ele não vai atrasar o cartão de crédito, mas vai acabar atrasando então a escola. Então ele atrasa até o fim do ano. No fim do ano ele vem negociar, tentar fazer uma negociata com a escola para ver se consegue, e às vezes consegue realmente, porque a escola também precisa do dinheiro. E isso reflete, e por outro lado, na medida provisória, a escola não pode impedir que o aluno vá para o estabelecimento, mesmo sem pagar a escola. Então, o que ele faz? Ele chega na escola e fala, o senhor não pagou, o senhor está devendo. Tudo bem, mas eu quero a transferência. E leva esse aluno para outra escola. E você que fica com o problema. E ele pode pedir essa transferência, mesmo estando... Pode, eu não posso impedir de dar transferência, eu sou obrigado. Não pode impedir, no caso, o aluno de continuar estudando. Exatamente. Até porque o aluno nem deve saber que o pai está devendo. É uma coisa que é o código da infância e da adolescência, você não pode... Se você que fez alguma coisa, você manda por carta registrada em nome do pai. O aluno jamais pode saber. O aluno nem deve saber que ele é inadimplente. Agradecer aqui o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular da região, o senhor Hermenegildo Pinheiro da Costa Miranda. Muito obrigado pela entrevista, viu, senhor Hermenegildo? E até a próxima, se Deus quiser. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. Hoje foi dia de volta às aulas no Complexo Educacional Santa Cecília e, como já é tradição, a direção preparou um evento de boas-vindas aos professores. A cerimônia de boas-vindas contou com a presença do empresário e consultor de negócios Christian Barbosa. Como palestrante, Christian abordou o tema gerenciamento do tempo e a produtividade pessoal.
O professor sempre enfrenta esse desafio, né? O aluno chega e fala, não deu tempo de fazer. E hoje, ganhar a atenção desse aluno, o foco dele, essa concentração, está cada vez mais difícil. Então, quando o professor entende, primeiro, gerenciar sua própria agenda e ajuda o aluno a ter uma visão melhor do tempo, sem dúvida nenhuma isso é construído em conjunto para fazer o resultado acontecer na sala de aula muito melhor do que o dia a dia normal. A direção da Unisanta discursou para os professores na recepção do início do ano letivo. Os seus cursos geralmente são longos, são períodos desgastantes em salas de aula, então o professor tem que ter aproveitado bem e estar também preparado e consciente desta responsabilidade da sua missão, de educar, mas acima de tudo educar com um sentimento mais humano voltado a cada um deste aluno. Somos humildes agricultores que lançam a sua semente, que é uma semente do bem, do conhecimento, do amor, para que as pessoas possam todas melhorar, não é? Enxergar alternativas para a sua vida e a vida do planeta também. E tem muito a ser feito, né? Confio muito, mais uma vez, encontrando esse nosso time de professores, um time envolvido, de muita qualificação. Em 2015, o Complexo Educacional Santa Cecília completa 54 anos. Cerca de 15 mil alunos estudam nos mais de 30 cursos oferecidos pela instituição. Você sente nesse espírito que vive na instituição, a inovação, a reflexão, o comprometimento e, ao mesmo tempo, esse amadurecimento que esse histórico passa e, aprendendo sobre ele, nos faz cada vez mais sólidos. Confirmado, a equipe italiana de natação vem treinar em Santos para as Olimpíadas de 2016. E os atletas usarão a estrutura da Unisanta. Para atrair mais delegações a virem para a cidade na fase preparatória da competição, foi lançado hoje o Comitê Pro Santos. No vídeo, a semelhança entre Santos e a cidade sede das Olimpíadas, o Rio de Janeiro. Como os cariocas, a gente adora praticar esportes e fazer amigos. No verão, nossas praias ficam cheias e a temperatura chega fácil aos 40 graus. Com a presença de secretários, vereadores, atletas e dirigentes esportivos, a comissão que organizará a recepção em Santos foi apresentada. São 17 integrantes com o objetivo de preparar o município para o treinamento dos atletas antes da competição. Após a confirmação, quando essas delegações devem começar a chegar aqui? Olha, isso tem uma variação em função da modalidade, né? Algumas modalidades se preparam com mais antecedência, outras com menos antecedência em relação aos jogos, mas a ideia é que essas seleções possam utilizar a infraestrutura da cidade a partir do primeiro semestre de 2016, do ano que vem, porque a Olimpíada se desenvolverá no segundo semestre. Diferentemente da Copa do Mundo, que eram 32 países, um era o Brasil, então eram 31 países e uma modalidade esportiva. Nas Olimpíadas são aproximadamente 200 países, 35 modalidades olímpicas e mais 22 modalidades paralímpicas. Então, a proporção é muito grande, a estratégia vai ser bem diferente, porque nós não temos como ligar para todo mundo, ir a todos esses países e visitar todas as confederações das modalidades. Então, nós estamos priorizando por modalidades, por país, delegações que a gente acha mais interessante para a cidade, para a gente começar a fazer esse trabalho do contato que já foi iniciado. Santos é uma das 172 cidades selecionadas para receber atletas e comissões esportivas. Aqui, a princípio, 3 locais foram selecionados para receber as delegações, entre eles o Complexo Poliesportivo da Unisanta, o único que já tem equipe confirmada, a italiana de natação. São cerca de 55 pessoas, entre nadadores de piscina, de maratonas aquáticas e todo o staff. Isso se deu até por conta da nossa experiência na promoção da prova Renata Gondi. Então, as equipes estrangeiras vinham sempre com uma certa antecedência devido ao frio intenso na Europa, né? Fazer uma aclimatação para a prova que abria o Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas, e eles já conheciam a nossa casa, as nossas condições, a nossa estrutura. Além da Unisanta, o Sesc e a Arena Santos também vão receber atletas, mas o evento deverá se espalhar por várias cidades da região.
Temos bons equipamentos em Praia Grande, em Cubatão, em Guarujá. E eu acho que é a soma desses equipamentos que vai fazer com que equipes de diferentes modalidades venham para a região nesse período antes das Olimpíadas. Depois do intervalo, o Carnaval pede passagem no Caderno Regional. Em Praia Grande, a passarela do samba já começou a ser montada. Nós voltamos em 1 minuto e meio, não saia daí. Praia Grande está em contagem regressiva para o Carnaval. A passarela João Apolônio recebe os últimos preparativos para o desfile das 14 escolas de samba. Grades empilhadas, estruturas sendo erguidas e muitos trabalhadores. Por enquanto, quem desfila pela passarela são os caminhões. De degrau em degrau, as arquibancadas vão ganhando forma. Desde 23 de janeiro, o Cartódromo de Praia Grande vai recebendo toda a estrutura e se transforma no palco para o Carnaval de 2015. E deve ficar pronta na quinta-feira, dia 12 de fevereiro. Sexta-feira, o bombeiro deve passar por aqui para avaliar e dar o AVCB. As arquibancadas terão capacidade para 10 mil pessoas, desde a concentração até a dispersão do desfile. Faltam menos de 15 dias para o início das apresentações na cidade e já está quase tudo pronto. Está sendo montado entre hoje e amanhã os camarotes, é deixado para os últimos dias somente as praças de alimentação, que são cobertas, são tendas cobertas, por causa da chuva e vento da praia, se deixa para a última hora. Por aqui passarão 14 escolas entre grupo de acesso e especial. Os desfiles acontecem nos dias 16 e 17 de fevereiro e a entrada é de graça. O espaço ao lado do desfile receberá os carros alegóricos que saem pela dispersão. Acabando o desfile, a Liga tem 10 homens, que sai o pessoal da escola, e a Liga assume o carro alegórico, onde tira os destaques e deixa o carro estacionado dentro do sambódromo até quinta-feira após o Carnaval. O pessoal do trânsito leva os carros alegóricos para as respectivas escolas. Aquelas que não têm galpão, a prefeitura nos cedeu um terreno há 2 anos, onde está murado e com toda a infraestrutura para guardar os carros alegóricos, para não ter problema com carros abandonados nas ruas. A arquitetura de Santos ajuda a entender a história da nossa cidade. Daí a importância de conhecer e preservá-la. Numa exposição, você pode fazer uma rica viagem ao passado. Você lembra do Teatro Guarani antigamente? E depois, quando ficou abandonado? Hoje está reformado e na ativa. As fotos cedidas pela Fundação Arquivo e Memória de Santos fazem parte da exposição Patrimônio Cultural Tesouro da Sociedade. Essa exposição ela tem um caráter totalmente didático, de mostrar para a sociedade o que é um patrimônio histórico mais especificamente, para as pessoas puderem dar valor quando elas vislumbrarem um edifício antigo, olhar sua arquitetura, pensar na sua história. A exposição é composta por 20 painéis com fotos e textos informativos. O Colégio Canadá, a Cadeia Velha e a própria Casa do Trem Bélico são alguns dos destaques. A mostra também traz documentos cartográficos e arqueológicos de escavações feitas em Santos e São Vicente, durante o trabalho de uma empresa que instalou a rede de gás subterrâneo. Nós temos um acordo com o IPHAN, com o Instituto de Patrimônio, em alguns locais que são conhecidos como sítios arqueológicos. No momento em que nós fazemos as escavações, a nossa equipe paralisa as atividades para ter o acompanhamento de arqueólogos e do pessoal do IPHAN, na tentativa de, naquele sítio, aproveitar-se as escavações da Congás para tentar encontrar algum objeto ou algum material que evidencie o sítio arqueológico e possa contribuir com a história do município. O visitante pode conferir a exposição até o dia 27 de fevereiro, sempre de terça a domingo, das 11 às 5 da tarde. A Casa do Trem Bélico fica na Rua Tiro 11, no centro de Santos. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau.